se eu te dissesse que apenas 3 palavras podem mudar a sua vida para sempre? 3 palavras que podem fazer a sua sorte dar uma virada inesperada, que podem atrair riqueza para as suas mãos e, sim, até mesmo te ajudar a ganhar na loteria. Parece incrível, né? Mas me escuta bem, porque o que estou prestes a revelar não vem de qualquer fonte. Vem de uma mulher que foi chamada de a Mestra das Mestras. Uma mulher cujos ensinamentos secretos formaram os líderes espirituais mais influentes do século XX. Seu nome era Emma Curtis Hopkins, e as 3 palavras que ela ensinava têm um poder que a ciência moderna mal está começando a compreender. Não é truque, não é magia. É uma lei espiritual tão antiga quanto o próprio universo. Uma lei que Emma Curtis Hopkins redescobriu depois de anos de estudo profundo, e que ela só compartilhava com seus alunos mais dedicados. Mas tem uma diferença. A maioria das pessoas não sabe quais palavras dizer, como dizê-las e quando dizê-las para desbloquear o seu verdadeiro potencial. Hoje, aqui, vou revelar as 3 palavras que podem mudar tudo para você. As mesmas que transformaram pessoas comuns em milionárias, doentes em saudáveis, fracassadas em bem-sucedidas. Então fica até o final, porque você não vai só descobrir quais são essas palavras. Vai aprender como usá-las para atrair abundância, sucesso e oportunidades para a sua vida. A partir de hoje mesmo. Agora vamos começar. Há alguns anos, a minha vida era completamente diferente do que é hoje. Nada dava certo. Eu sentia que tudo estava contra mim. Cada tentativa de melhorar minha situação terminava em fracasso. Era como se o universo me dissesse uma e outra vez que o sucesso não era para mim. Eu trabalhava longas horas num emprego que mal pagava as contas. Tentei mudar minha sorte, experimentar novas oportunidades, mas sempre terminava do mesmo jeito. Decepcionada, frustrada e me sentindo presa num ciclo sem fim. Aí chegou o ponto de ruptura. Um dia, depois de mais um fracasso, sentei exausta e me perguntei: por que sempre acontece o mesmo comigo? Por que algumas pessoas parecem ter sorte enquanto eu continuo parada no mesmo lugar? Fui buscar respostas em livros, em vídeos, em histórias de pessoas que tinham conseguido mudar de vida. E foi então que descobri algo que me fez parar para pensar. O nome de Emma Curtis Hopkins. No início eu não entendia por que essa mulher era tão importante. Mas quando fui pesquisar mais, descobri algo impressionante. Nomes que hoje são referências mundiais no desenvolvimento espiritual passaram pelas mãos dela. Ernest Holmes, que fundou a ciência da mente. Charles e Myrtle Fillmore, os criadores do Unity. Malinda Kramer e Nona Brooks, que deram origem à ciência divina. Toda uma geração de fundadores bebeu da mesma fonte, e essa fonte era Emma. O que ela tinha de diferente? As palavras certas, aquelas que abrem o canal direto com o poder infinito do universo. Nos primeiros dias em que pratiquei o método dela, não notei nada de diferente, mas continuei. Toda manhã, toda noite, eu repetia essas palavras com intenção, sem saber que estava prestes a viver a maior virada da minha vida. E então, algo mudou. Comecei a notar oportunidades que antes passavam sem que eu percebesse. Minha atitude se transformou. Parei de focar no que me faltava e comecei a enxergar o que eu realmente podia alcançar. E aí aconteceu o que eu nunca imaginei. Recebi uma ligação inesperada com uma oferta de trabalho que triplicava o meu salário. Uma semana depois, encontrei um dinheiro que eu tinha esquecido numa conta antiga. Um mês depois, ganhei um prêmio que eu nunca esperava. Não foi coincidência, não foi sorte cega. Foi uma mudança na minha mentalidade. E tudo começou com 3 palavras simples. Agora quero compartilhá-las com você. Mas antes de revelá-las, você precisa entender por que elas funcionam, porque o que vou contar é pura ciência espiritual. E para entender de verdade, você precisa conhecer a mulher extraordinária por trás dessas palavras. Quem foi Emma Curtis Hopkins? A história oculta da mestra de mestras. Emma nasceu no interior de Connecticut, na segunda metade do século XIX, numa época em que mulheres raramente ocupavam posições de autoridade espiritual. Ainda jovem, demonstrou uma capacidade intelectual pouco comum e uma curiosidade que nenhuma doutrina conseguia saciar por completo. Foi através do contato com a ciência cristã, fundada por Mary Baker Eddy,
que ela deu os primeiros passos no mundo do pensamento espiritual organizado, chegando a trabalhar na publicação oficial do movimento. Mas Emma não era o tipo de pessoa que se contenta com uma única resposta. Ela estudava por conta própria, mergulhando em tradições que pouquíssimas pessoas da época sequer conheciam pelo nome. Textos do hinduísmo, ensinamentos budistas, a cabala, o misticismo cristão, os escritos herméticos. E foi nessa travessia, entre tantas tradições, que ela começou a enxergar algo que as unia por baixo. Leis que funcionavam independentemente da religião e que só precisavam das palavras certas para se tornar vivas. Num determinado momento, Emma fez o que parecia impossível para uma mulher da sua época. Abriu mão de uma posição segura dentro de um movimento consolidado e foi fundar a própria escola em Chicago por conta e risco. A reação foi de espanto. Quem ela pensava que era? Mas Emma não estava apostando no prestígio. Estava apostando na verdade que havia descoberto, e a verdade provou seu valor. Ao longo das décadas seguintes, ela se tornou uma das educadoras espirituais mais procuradas dos Estados Unidos. Formou uma legião de alunos, ordenou ministros em número que poucos homens da época conseguiram, e fez isso num tempo em que mulheres sequer tinham o direito ao voto. O movimento que ela ajudou a germinar cresceu e se multiplicou mundo afora. E quem estudou com ela guardou para sempre a impressão. Ernest Holmes, o fundador da ciência da mente, afirmou que nunca havia encontrado alguém com a capacidade que Emma tinha de transformar a consciência de uma pessoa com apenas algumas palavras. Mas aqui está o segredo que poucos conhecem. Emma não ensinava afirmações comuns. Ela havia descoberto que certas combinações de palavras tinham um poder especial. Ela as chamava de tratamentos da verdade, e de todos os tratamentos que ensinou, havia um que ela considerava o mais poderoso de todos. Um tratamento de apenas 3 palavras que podia desbloquear a abundância infinita do universo. Mas não se apresse para saber quais são essas palavras. Você precisa entender a ciência por trás de por que elas funcionam. Porque Emma Curtis Hopkins não era apenas uma mística. Era uma cientista espiritual que entendia como ópera a mente humana. Como é possível que 3 palavras simples possam mudar a sua vida? Você pode pensar que é coincidência ou um truque mental simples. Mas a verdade é que Emma Curtis Hopkins descobriu algo que a neurociência moderna mal está começando a validar. As palavras que usamos afetam diretamente a nossa mente, nossas emoções e nossa conexão com o que ela chamava de mente infinita. Emma ensinava que existe uma só presença e um só poder no universo, a inteligência infinita, a fonte de todo o bem, e que nós, como expressões dessa inteligência, temos acesso direto a toda a abundância, toda a saúde e todo o sucesso que existe. O problema é que a maioria das pessoas está desconectada dessa verdade. As palavras, os pensamentos e as crenças dessas pessoas as mantêm num estado de separação. Mas quando você usa as palavras certas, quando declara a verdade sobre si mesma, essa conexão se restabelece instantaneamente. Tudo começa no subconsciente. Essa parte da nossa mente é como um sistema operacional oculto, funcionando em segundo plano, processando informações, gerando pensamentos automáticos e guiando nossas decisões, muitas vezes sem que a gente nem perceba. Os cientistas estimam que 95% das nossas decisões diárias são tomadas pelo subconsciente, não pela mente consciente. Isso significa que a maior parte da sua vida está sendo dirigida por programas mentais que você nem sabe que tem. Mas aqui está a chave que Emma Curtis Hopkins descobriu há mais de um século. Nosso subconsciente não distingue o real do imaginário. Ele só responde ao que a gente entrega a ele constantemente. Aos pensamentos que repetimos, às palavras que usamos uma e outra vez. É como uma terra fértil que aceita qualquer semente que você plante nela, seja uma semente de abundância ou uma semente de escassez. Emma Curtis Hopkins chamava isso de tratamento da verdade. Ela ensinava que quando você declara uma verdade espiritual com convicção, a sua mente aceita aquilo como realidade. E quando a mente aceita,
o universo inteiro conspira para manifestar isso na sua vida. Nas palavras dela, a palavra falada com fé é a chave que abre os cofres do céu. Isso se chama neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de se reconfigurar de acordo com os estímulos que recebe. Durante décadas, os cientistas acreditavam que o cérebro era um órgão estático que não mudava depois da infância. Mas pesquisas recentes provaram o contrário. O seu cérebro pode criar novas conexões neuronais em qualquer idade. E um dos estímulos mais poderosos para criar essas novas conexões são as palavras. Pesquisadores dedicados ao estudo da neuroteologia, campo que investiga o que acontece no cérebro durante experiências espirituais e práticas de linguagem intencional, chegaram a conclusões que Emma já aplicava na prática há mais de um século. Quando uma pessoa repete afirmações positivas com convicção real, áreas cerebrais ligadas à motivação e à recompensa se ativam e o organismo responde liberando substâncias associadas ao bem-estar e à disposição para agir. O caminho inverso também é verdadeiro. Palavras carregadas de medo e escassez acionam mecanismos de alerta no cérebro, inundando o corpo com o hormônio do estresse e estreitando a percepção do que é possível. Pensa nisso. Se alguém te diz repetidamente que você é incapaz, com o tempo você pode começar a acreditar nisso, mesmo que não seja verdade. Seu cérebro cria conexões neuronais que reforçam essa crença. O mesmo acontece no sentido contrário. Se você se repete que é próspera, que a abundância é o seu direito divino, seu cérebro começa a criar novas conexões que reforçam essa realidade. Não é magia, é neurociência. Mas Emma Curtis Hopkins ia além da ciência do cérebro. Ela ensinava que as palavras certas não apenas reprogramam a mente, como também te conectam com a mente universal, com o campo infinito de possibilidades onde tudo já existe. Os físicos quânticos modernos falam disso quando descrevem como a observação afeta a realidade, como a consciência colapsa probabilidades em resultados concretos. O famoso experimento da dupla fenda demonstrou que partículas subatômicas se comportam de maneira diferente quando estão sendo observadas. É como se o universo respondesse à nossa atenção, à nossa intenção, às nossas palavras. Emma Curtis Hopkins sabia disso há mais de 100 anos, muito antes de a física quântica existir como disciplina. Em sua obra máxima chamada de Automisticismo, Emma escreveu: "As palavras são as ferramentas com que esculpimos nossa realidade. Cada palavra que você pronuncia é uma ordem ao universo. Escolha suas palavras com sabedoria, porque elas determinam o seu destino." Isso não era uma metáfora poética. Era uma descrição literal de como a realidade funciona. O viés de confirmação é outro fenômeno científico que explica por que as palavras têm tanto poder. É um mecanismo psicológico que nos leva a buscar provas daquilo em que acreditamos. Se você acredita que sempre tem azar, a sua mente vai se concentrar em notar os fracassos e vai ignorar os sucessos. Mas se você acredita que tem sorte, começa a enxergar oportunidades onde antes só via obstáculos. A sua realidade não muda. Muda a sua percepção da realidade. E quando a percepção muda, as ações mudam. E quando as ações mudam, os resultados mudam. Emma Curtis Hopkins entendia isso perfeitamente. Por isso, ela projetou seus tratamentos da verdade de uma maneira muito específica. Não eram simples afirmações positivas, eram declarações cuidadosamente estruturadas para penetrar no mais fundo do subconsciente e reprogramá-lo pela raiz. Mas aqui vem o mais importante: nem todas as palavras têm o mesmo impacto. Emma descobriu que existem frases genéricas que simplesmente não funcionam porque não estão alinhadas com a estrutura da nossa mente espiritual. Afirmações como "quero ser rica" ou "desejo abundância" na verdade reforçam a escassez porque deixam implícito que você ainda não tem o que deseja. Mas as 3 palavras que estou prestes a revelar foram criadas por Emma Curtis Hopkins especificamente para penetrar no mais fundo do seu subconsciente e te conectar diretamente com a fonte de toda abundância. Então se prepare, porque o que vem a seguir pode ser o começo de uma nova realidade para você. Chegou o momento que você estava esperando.
as palavras que Emma Curtis Hopkins ensinava aos seus alunos mais avançados, as mesmas que criaram os mestres espirituais mais influentes da história, as palavras que podem transformar a sua mentalidade, a sua economia e o seu destino. As 3 palavras são: nada me falta. Talvez nesse momento você esteja pensando: só isso? Mas não subestime o poder dessas palavras. Deixa eu te explicar por que elas funcionam de um jeito tão impactante e por que Emma Curtis Hopkins as considerava as palavras mais poderosas que um ser humano pode pronunciar. A primeira palavra, nada. Essa é a palavra mais revolucionária que existe no vocabulário espiritual. Emma Curtis Hopkins ensinava o poder do que ela chamava de negação sagrada. Em seu sistema de 2 princípios, ela dedicava aulas inteiras para explicar como a negação correta pode nos libertar das correntes mentais que nos mantêm na pobreza e no sofrimento. Quando você diz nada, você está negando toda a aparência de escassez. Está declarando que as limitações que você vê não são reais. Está apagando da sua mente a ilusão de falta que te manteve presa. Emma escreveu: a negação é a vassoura que varre as teias de aranha da mente. Sem ela, não há espaço para que a verdade entre. A maioria das pessoas vive num estado constante de me falta isso, me falta aquilo. Suas mentes estão cheias de pensamentos de carência. Mas quando você começa uma declaração com nada, você está fazendo algo radical. Está negando a própria realidade da escassez. Está dizendo que a falta não tem poder sobre você. Está limpando a tela da sua mente para pintar uma nova realidade. A segunda palavra, me. É aqui que você personaliza o poder. Ao dizer me, você está falando diretamente ao seu subconsciente. Está declarando que essa verdade é sua agora mesmo, nesse momento. Não é uma afirmação geral sobre o universo. Não é uma esperança para o futuro. É uma declaração pessoal da sua realidade espiritual presente. Emma Curtis Hopkins insistia que os tratamentos precisavam ser pessoais. Ela dizia: não basta saber que Deus é abundância. Você precisa saber que você é a expressão dessa abundância. A verdade geral não tem poder até se tornar verdade pessoal. Por isso a palavra me é tão fundamental. Ela pega a verdade universal e a ancora na sua experiência individual. A terceira palavra, falta. Essa é a chave mestra que completa o tratamento. Ao completar, nada me falta. Você está fazendo uma declaração absoluta de plenitude. Não está pedindo que algo chegue, não está esperando que algo mude, não está afirmando que um dia vai ser próspera. Está declarando que você já tem tudo agora mesmo, neste preciso momento. Emma Curtis Hopkins ensinava que a abundância não é algo que você atrai, é algo que você reconhece. A riqueza infinita do universo já existe, já está disponível. O problema não é que não haja o suficiente. O problema é que a gente não consegue enxergar porque a mente está nublada por crenças de escassez. Quando você declara nada me falta, você está limpando essas nuvens. Está abrindo seus olhos espirituais para ver a abundância que sempre esteve ali. Em seu diário particular, Emma escreveu uma frase que seus alunos mais próximos consideravam o coração de todo o seu ensinamento. Quem sabe que nada lhe falta, descobre que tudo lhe chega. Isso não é uma promessa vazia. É uma lei espiritual tão real quanto a gravidade, tão previsível quanto a matemática, tão confiável quanto o amanhecer. Quando a sua mente aceita que você já tem tudo o que precisa, algo extraordinário acontece. Você para de vibrar na frequência da escassez e começa a vibrar na frequência da abundância. E de acordo com a lei da ressonância, você atrai o que vibra na mesma frequência que você. Abundância atrai mais abundância. Plenitude atrai mais plenitude. Cada vez que você diz essas 3 palavras, está reconfigurando a maneira como o seu cérebro percebe a realidade. Você não está esperando a sorte mudar. Você está partindo do princípio de que já mudou. E quando a sua mente aceita essa ideia, tudo na sua vida começa a se alinhar com essa nova crença. Por isso não basta só conhecer essas palavras. O que importa de verdade é como você as usa. E é aí que entra a chave para fazer isso funcionar de verdade na sua vida. Como usá-las corretamente para transformar a sua vida.
Agora que você conhece as 3 palavras, chegou o momento de aprender a usá-las do jeito certo. Porque não basta dizê-las uma vez e esperar um milagre. Emma Curtis Hopkins era muito clara sobre isso. O poder está na repetição, na intenção com que você as diz e em como você as integra na sua vida diária. Emma ensinava que um tratamento espiritual deve ser praticado com a mesma disciplina com que um atleta treina o corpo. Você não esperaria correr uma maratona depois de caminhar uma vez. Da mesma maneira, não dá para esperar transformar décadas de programação mental negativa com uma única declaração. A chave é a consistência. Você precisa fazer de nada me falta um mantra que guie a sua mente todos os dias. E aqui vou te explicar como fazer isso da melhor forma, seguindo o método exato que Emma Curtis Hopkins ensinava aos seus alunos mais dedicados. Primeiro, repita toda manhã. Logo depois de acordar, antes de olhar o celular, antes de pensar nas suas preocupações, antes de deixar o barulho do mundo entrar na sua mente, reserve um momento sagrado para você. Respire fundo, sinta o ar enchendo os seus pulmões e diga em voz alta, com total convicção: nada me falta. Emma Curtis Hopkins ensinava que as primeiras palavras do dia programam as próximas 24 horas. Naquele momento entre o sono e o despertar, o subconsciente está especialmente receptivo. As palavras que você pronuncia nesses primeiros minutos penetram mais fundo do que em qualquer outro momento do dia. Por isso, os monges e místicos de todas as tradições começam o dia com orações e mantras. Eles sabem que esse momento é ouro puro para a reprogramação mental. Sinta cada palavra. Não faça por obrigação. Faça com a certeza absoluta de que está declarando uma verdade eterna. Emma dizia: uma palavra dita sem fé é como uma semente plantada em pedra. Mas uma palavra dita com convicção é como uma semente plantada em terra fértil. Ela inevitavelmente vai dar fruto. Segundo, use-as quando enfrentar um desafio. Teve um dia difícil? As coisas não saíram como você queria? Chegou uma conta inesperada? Recebeu uma notícia ruim? Esses são exatamente os momentos em que você mais precisa dessas palavras. Emma Curtis Hopkins ensinava que os momentos de aparente escassez são as melhores oportunidades para declarar a verdade. Quando tudo parece ir mal, quando a evidência externa grita "te falta, te falta, te falta", é aí que a sua declaração tem mais poder. É fácil dizer "nada me falta" quando tudo vai bem. Mas dizê-lo no meio da tempestade, isso é fé de verdade. E a fé de verdade move montanhas. Em vez de cair em pensamentos negativos, em vez de se deixar levar pelo medo e pela preocupação, para, respira e repete: nada me falta. Lembre a você mesma que a abundância infinita está do seu lado, mesmo quando parece que não está, especialmente quando parece que não está. Terceiro, escreva-as. A escrita é uma das ferramentas mais poderosas para reforçar crenças. Quando você escreve algo à mão, ativa áreas do cérebro que não são ativadas quando você apenas fala ou pensa. O ato físico de escrever cria conexões neuronais mais fortes e duradouras. Toda noite, antes de dormir, escreva essas palavras num diário. Pelo menos 12 vezes. Emma Curtis Hopkins considerava o número 12 sagrado para os tratamentos espirituais. 12 foram as tribos de Israel. 12 foram os discípulos de Jesus. 12 são os meses do ano. O número 12 representa a completude, o ciclo completo de manifestação. E enquanto escreve, não faça mecanicamente. Imagine todas as formas como a abundância já se manifesta na sua vida. Visualize o dinheiro chegando. Sinta a emoção de receber boas notícias. Conecte-se emocionalmente com cada palavra que escreve. Quarto, integre essas palavras no seu dia a dia. Não se trata só de dizê-las de manhã e à noite. O verdadeiro poder vem quando essas palavras se tornam parte do seu ser, quando fluem naturalmente em cada momento da sua vida. Toda vez que você se olhar no espelho, repita-as. Emma Curtis Hopkins ensinava que o espelho é uma ferramenta poderosa para o trabalho espiritual. Quando você olha nos seus próprios olhos e declara "nada me falta", você está falando diretamente para a sua alma.
Quando estiver esperando numa fila, repita-as na sua mente. Enquanto caminha pela rua, diga-as internamente. Quando estiver no trânsito, em vez de se frustrar, use aquele tempo como uma oportunidade para praticar. Faça com que essas palavras se tornem parte de você, que sejam tão naturais quanto respirar. E o mais importante, sinta o que você diz. Não se trata de repetir mecanicamente como um papagaio. Você precisa se conectar com as palavras, imaginar como a abundância infinita já flui em direção a você, visualizar oportunidades chegando do nada, sentir a emoção de receber bênçãos inesperadas. Emma Curtis Hopkins dizia: o sentimento é a linguagem do subconsciente. Se você quer que o seu subconsciente te ouça, precisa falar com ele através da emoção. Isso não é magia. É o que Emma Curtis Hopkins chamava de tratamento científico da verdade. Quanto mais você repetir essas palavras com intenção, mais rápido verá as mudanças na sua vida. Agora, vamos entender os sinais de que está funcionando. Dentro das primeiras 24 a 72 horas de prática desse método corretamente, preste atenção em certos sinais. Emma Curtis Hopkins ensinava que o universo sempre responde, mas muitas vezes a gente não sabe reconhecer as respostas. Esses são os sinais de que o tratamento está funcionando. Ligações inesperadas com boas notícias. Encontros casuais com pessoas que podem te ajudar. Ideias repentinas sobre como gerar dinheiro. Ofertas de trabalho ou de negócios que aparecem do nada. Presentes ou bônus surpresa. Encontrar dinheiro em lugares inesperados. Sensação de leveza e otimismo inexplicáveis. Sonhos vívidos com símbolos de abundância. Sincronicidades numéricas, como ver números repetidos. Convites inesperados para oportunidades. Emma dizia: o universo te envia sinais o tempo todo. O problema é que a maioria das pessoas está ocupada demais reclamando da própria escassez para notá-los. Quando você pratica, nada me falta. Começa a afinar a sua percepção. Começa a ver o que sempre esteve ali, mas você não conseguia enxergar. Se você perceber pelo menos 2 desses sinais nos primeiros dias, se prepare. É a confirmação de que o universo está reorganizando a realidade em seu favor. Não pare. Continue praticando. A transformação está só começando. O erro fatal que você precisa evitar. Agora preciso te avisar sobre algo crucial. 90% das pessoas que não têm resultado com esse método cometem o mesmo erro catastrófico. Elas duvidam. Começam bem, dizem as palavras, sentem um pouco de esperança. Mas depois de alguns dias, quando não veem resultados imediatos, começam a se perguntar: e se não funcionar? E se eu for diferente? E se for só coincidência? E se eu estiver perdendo meu tempo? Emma Curtis Hopkins era implacável com esse assunto. Nas suas aulas, ela dizia: a dúvida é o único pecado imperdoável contra a própria alma. Você pode superar qualquer obstáculo externo, mas se o seu inimigo está dentro de você, você já perdeu a batalha antes de começar. Quando você diz, nada me falta, mas no fundo, duvida, você está enviando mensagens contraditórias ao seu subconsciente. É como pisar no acelerador e no freio ao mesmo tempo. Você não chega a lugar nenhum. E ainda pode queimar o motor. A dúvida cria o que os físicos quânticos chamam de colapso da função de onda. No mundo quântico, todas as possibilidades existem simultaneamente, até que um observador as colapsa numa realidade específica. A sua observação cética literalmente destrói as possibilidades de abundância antes que elas possam se manifestar. Emma Curtis Hopkins tinha uma solução para isso. Ela ensinava que quando a dúvida aparecer, e ela vai aparecer, você deve tratá-la como trataria um intruso na sua casa. Não dê boas-vindas a ela. Não se sente para conversar com ela. Não a alimente com a sua atenção. Simplesmente repita com mais força: nada me falta. Afogue a dúvida com a verdade. A técnica avançada dos 12 dias. Se você quer resultados verdadeiramente extraordinários, Emma Curtis Hopkins ensinava uma variação avançada desse tratamento que ela só compartilhava com seus alunos mais dedicados. É a técnica dos 12 dias, baseado em seu famoso livro intitulado Automisticismo. No primeiro dia, você declara apenas o núcleo: nada me falta.
limpo, direto, sem adição. É a fundação. No segundo dia, você expande. Nada me falta, pois estou unida à fonte de todo o bem. Você ancora a declaração numa verdade maior do que você mesma. No terceiro dia, nada me falta, porque aquilo que é meu por direito já existe e me aguarda. Você reconhece que a manifestação precede a forma. No quarto dia, nada me falta agora e nunca me faltou de verdade. Você dissolve as memórias de escassez gravadas no passado. No quinto dia, nada me falta, pois carrego em mim a herança do reino. Você reafirma a sua identidade espiritual mais profunda. No sexto dia, nada me falta, e meu coração transborda de gratidão por tudo que já recebi. A gratidão amplifica o campo. No sétimo dia, nada me falta nesse exato instante. Nenhuma espera. Plenitude agora. No oitavo dia, nada me falta, e a abundância que tenho irradia para quem está ao meu redor. Você expande o bem para além de si mesma. No nono dia, nada me falta, porque abri os olhos para o que sempre foi real. O despertar se consolida. No décimo dia, nada me falta, e o que preciso chega sem esforço e sem luta. A lei da atração opera livremente. No 11º dia, nada me falta, porque sou expressão viva e perfeita do divino. A identidade se completa. No 12º dia, você retorna ao essencial. Nada me falta. Assim foi, assim é, assim sempre será. O ciclo se fecha. Instruções precisas. Escreva cada declaração num papel novo a cada dia. Guarde os papéis anteriores num envelope lacrado. Não os releia nem os mostre a ninguém. O poder do tratamento aumenta com o sigilo. Ao final dos 12 dias, Emma ensinava que você deve queimar os papéis numa cerimônia de gratidão, liberando as suas intenções para o universo. O aviso final de Emma Curtis Hopkins. Antes de compartilhar com você as afirmações para antes de dormir, preciso transmitir um aviso que Emma Curtis Hopkins considerava sagrado. Nos seus escritos particulares, Emma deixou esta instrução. Nunca use o poder da palavra para prejudicar outros, para tomar o que é de alguém ou para manifestar algo à custa do sofrimento alheio. O universo é justo. O que você envia volta multiplicado. Se você usar esse poder com amor, receberá amor multiplicado. Se o usar com egoísmo, receberá as consequências multiplicadas também. Essa técnica é extraordinariamente poderosa. Pode manifestar quase tudo o que você deseja. Mas o poder vem com responsabilidade. Use-o com sabedoria, com gratidão e com a intenção de abençoar não só a sua vida, mas a vida de todos ao seu redor. Emma documentou casos de alunos que usaram seus métodos com intenções puramente egoístas. Manifestaram dinheiro rapidamente, mas o perderam com a mesma rapidez. Vivenciaram o que ela chamava de retrocesso kármico. A lei espiritual é clara. A verdadeira abundância flui para quem está disposto a compartilhá-la. Agora sim. Se você quer ir um passo além e fazer esse método funcionar de maneira incrivelmente rápida, recomendo que, além de seguir os passos anteriores, você ouça as afirmações a seguir bem antes de dormir. Isso vai gravar ainda mais fundo no seu subconsciente essa nova crença, essa nova realidade. Lembre-se, cada passo é importante. Se você pular algum, pode ser que isso não funcione para você. Então, se você já estiver na sua cama, simplesmente deite, feche os olhos e mantenha a atenção na sua respiração. Recomendo que você comece a respirar bem devagar e bem fundo. Isso vai desacelerar as suas ondas cerebrais e te colocar num estado receptivo, um estado em que tudo o que você ouvir acessa diretamente o seu subconsciente. E é aí que a mudança acontece. Vamos começar. Nada me falta. Tudo flui para mim com graça e facilidade. Nada me falta, porque a fonte que me abastece nunca seca. Nada me falta. Sou uma com a abundância que permeia tudo. Nada me falta. E cada amanhecer traz novas provas disso. Nada me falta. O universo conhece as minhas necessidades antes de eu expressá-las. Nada me falta, porque o meu bem não depende de circunstâncias externas. Nada me falta. A prosperidade é o meu estado mais natural.
Nada me falta, e o dinheiro encontra o seu caminho até mim. Nada me falta. Estou aberta e receptiva a todas as formas de abundância. Nada me falta, porque reconheci a verdade sobre quem eu sou. Nada me falta. Oportunidades se revelam onde antes eu via paredes. Nada me falta, e a fortuna caminha ao meu lado. Nada me falta. Minha mente está sintonizada com a frequência do bem. Nada me falta, porque soltei toda a crença que dizia o contrário. Nada me falta. Recebo com o coração aberto e com gratidão plena. Nada me falta, e cada centavo que chega é sinal de um fluxo maior. Nada me falta. A riqueza não me persegue. Ela simplesmente me encontra. Nada me falta, porque sou herdeira de uma provisão sem limites. Nada me falta. O bem que é meu não pode ser bloqueado nem retardado. Nada me falta, e minha fé é mais forte do que qualquer aparência. Nada me falta. Vivo num universo que só sabe dar. Nada me falta, porque abri mão do medo e abracei a plenitude. Nada me falta. Cada escolha que faço nasce dessa certeza. Nada me falta, e o sucesso me acompanha onde quer que eu vá. Nada me falta. Estou em paz com o que tenho e me movimento em direção ao mais. Nada me falta, porque meu subconsciente foi plantado com sementes de riqueza. Nada me falta. A conta bancária reflete o que minha mente já aceita. Nada me falta, e milagres financeiros fazem parte da minha rotina. Nada me falta. Sou um canal, não um obstáculo para a abundância. Nada me falta, porque a mente universal opera a meu favor. Nada me falta. Compartilho o que tenho e recebo multiplicado. Nada me falta, e a gratidão que sinto atrai ainda mais razões para ser grata. Nada me falta. Minha prosperidade abençoa todos ao meu redor. Nada me falta, porque declarei a verdade e ela me tornou livre. Nada me falta. Sou próspera agora, não amanhã, agora. Nada me falta, e assim permanecerá, porque essa é a lei. Nada me falta. Sou amada, sustentada e guiada em todo momento. Nada me falta, e o meu coração repousa nessa certeza. Nada me falta. Confio no plano que foi tecido para a minha vida. Nada me falta, porque cada experiência me conduz ao meu maior bem. Nada me falta. Soltar o medo foi o começo de tudo. Nada me falta, e durmo tranquila sabendo que o universo vela por mim. Nada me falta. Amanhã será mais um dia de confirmações. Nada me falta, e vou acordar renovada, abençoada e pronta para receber. Nada me falta, nada me falta, nada me falta. Lembre-se, a abundância não é algo que você persegue, é algo que você reconhece. E tudo começa com 3 palavras: nada me falta. Que essa verdade se grave no mais fundo do seu ser e transforme cada área da sua vida. Se essa mensagem tocou você, inscreva-se agora no canal Decretos de Ouro. Há mais segredos ocultos de Emma Curtis Hopkins, que vou revelar apenas para a nossa comunidade. Compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que está pronta para despertar para a própria abundância. Mas não conte que você também está praticando. O poder se multiplica no silêncio. E por favor, volte em 12 dias e deixe nos comentários "Nada me falta", seguido da sua manifestação. O seu testemunho vai ativar a fé de outras pessoas e criar uma onda expansiva de prosperidade. Que os ensinamentos de Emma Curtis Hopkins iluminem o seu caminho em direção à abundância infinita que sempre foi sua.